Mensagem do dia. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Edificando. Eu sou seu amigo Luiz Santos. E como você sabe, nós estamos, essa semana toda, abençoando a água, né? É uma maneira de falar, porque na verdade a água por si própria, ela já é abençoada, né? É uma bênção. E é algo vital, né? Algo essencial para todos nós. Inclusive, eu já tenho aqui o meu copo com água preparado. Você que não preparou ainda, providencia aí, pega um copo com água, ou uma jarra, ou até mesmo uma garrafa com água, porque daqui a pouquinho nós vamos apresentar, no momento da oração, esta água. Eu tenho certeza que você vai testemunhar um milagre. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Olha só o que a Bíblia ela afirma. Ela diz que tudo é possível. A Bíblia ela não diz algumas coisas são possíveis. Não, ela diz tudo. Então, o que nós entendemos com isso, que seja qual for a situação, seja qual for a gravidade do problema, para Deus isso não é nada. Para Deus não é nada. A pessoa pode estar desenganada por uma enfermidade. Para Deus isso não é nada. Ele é o médico dos médicos. Você pode estar passando um momento de aflição, de desespero, uma situação muito difícil. Mas saiba que para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é absolutamente nada. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E eu quero que no momento da oração, você ore e creia nisso. Creia que este problema que você está vivendo, essa situação que você está enfrentando, por mais difícil que seja aos teus olhos, eu quero que você creia. Quero que você creia que Deus, Ele vai ouvir a sua oração. E você não vai estar sozinho no meio dessa luta, não. No meio dessa tempestade que você está enfrentando, você não estará só. Você terá Deus ao seu lado. Você pode estar dentro de uma cova de leões, como Daniel esteve. Mas Deus estava lá com Daniel. E Deus também está junto com você. Não importa. Não importa que as pessoas tenham dito para você que não há solução. Não importa que as pessoas tenham dito para você que você não vai conseguir. Às vezes eu fico pensando na seguinte situação. Tem pessoas, por exemplo, que ela vai no médico, aí o médico pede para fazer exames, a pessoa vai, faz os exames, e de repente o médico, quando ele recebe o resultado dos exames, de repente ele constata, né, ele vê que há um problema seríssimo. Há um problema seríssimo. De repente a pessoa está com um câncer que já está evoluindo. E a gente sabe que o câncer, ainda mais quando ele já está evoluído, a gente sabe que é algo muito difícil. Muitas das vezes não tem solução, não tem o que fazer. Então o médico, dentro do conhecimento, do estudo que ele tem, ele vai dar aquele diagnóstico para a pessoa: olha, infelizmente você tem uma doença, uma enfermidade mortal, é algo maligno. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quantas pessoas que quando ouvem uma palavra como essa, a pessoa ela fica deprimida, a pessoa ela entra em depressão, e isso acaba causando uma morte até mais rápida, né? Porque a pessoa ela acaba se rendendo ao problema. Mas quando a reação da pessoa é diferente. Eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu já até tenho vídeos aqui no canal que eu já até relatei sobre isso, mas de repente você ainda não ouviu esse testemunho.
Há um tempo atrás, eu estava dentro do meu comércio e estava um dia muito frio. Eu me lembro como hoje, era um dia que estava muito frio e tinha uma porta de vidro que eu deixava encostada, né? Para aquele vento gelado não ficar congelando a gente dentro, né? Daquele ambiente de trabalho. E quando deu por volta de umas 7 da noite, 19 horas, era o horário que eu costumava fechar, então eu puxei a porta de vidro, né, para poder fechar, apagar a luz, fechar as portas do comércio. E quando eu abri aquela porta de vidro, veio aquele vento gelado, super gelado. Aquele vento gelado, ele bateu no meu rosto e na mesma hora me deu um choque térmico. Eu já tinha ouvido falar de choque térmico, mas não fazia ideia do que era. Mas aconteceu comigo. Na mesma hora me deu um choque térmico, o meu rosto ficou desfigurado. O meu rosto ele ficou torto, totalmente torto. Para você ter uma ideia como ficou torto o meu rosto com aquele choque térmico, um dos olhos eu não conseguia nem fechar. Porque o meu rosto ele fez isso, ó, ficou assim, ó, atravessado. Um dos olhos só fechava se eu colocasse uma fita forçando para fechar, senão ele não fechava. Meus lábios, minha boca ficou totalmente torta, eu mal conseguia falar. Olha, é uma coisa horrível, 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 horrível. Eu já tinha ouvido falar, mas quando a gente sente na pele, olha, a sensação é horrível. Se você conhece alguém assim, ou se você de repente já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, qual foi a minha atitude? Eu fui ao Hospital das Clínicas para passar numa médica especialista, né? Uma especialista nesse tipo de problema. Eu me lembro como hoje a médica assim, quando ela me recebeu na sua sala, ela disse, olha, eu já vou te avisando logo, esse tipo de problema não tem solução. A tendência é ficar mais torto. Você vai ter que tomar alguns remédios fortíssimos para tentar evitar de ficar mais torto, mas não tem solução. Em outras palavras, né? Aquela médica ela veio com a palavra, né, da ciência médica. A gente sabe que a ciência médica é limitada. Por mais moderno que sejam os equipamentos, por mais avançada que sejam as tecnologias, ainda assim, né, possui limites. Então, dentro daquilo que a ciência, né, poderia fazer por mim, ela foi clara. Ela disse, olha, não tem o que fazer, a tendência é ficar pior, você vai ter que tomar uns remédios bem fortes para tentar evitar de ficar mais torta ainda. Ou seja, eu recebi uma palavra de derrota, né? Se eu não tivesse firme na fé com aquela palavra, provavelmente eu poderia entrar em depressão. Muito provável eu ia ficar, sabe, deprimido, angustiado, triste com aquela situação, porque, poxa, que situação horrível aquela. Eu ia entregar os pontos. Se eu não tivesse na fé, eu ia me render ao problema. E provavelmente ia ficar mais torta ainda mesmo. Aí eu fiquei, sabe, naquele momento que eu vi aquelas palavras, aquela médica falando que não tinha jeito, eu ouvi a voz de Deus falando na minha mente, dizendo para mim assim, olha, essa palavra que não tem jeito está vindo do homem, mas você, como crê em mim, você vai glorificar e testemunhar o meu nome. Aquilo ali não me deixou baqueado, aquilo ali não me deixou
para baixo. É claro que eu não fiquei nada feliz, né? Eu imaginei que talvez poderia ter algum tratamento assim específico, né, para poder resolver aquela situação. Mas eu saí dali de cabeça erguida, confiando na voz do Espírito Santo, confiando no poder de Deus. Aí eu me lembro que eu cheguei a comprar, naquela ocasião, um remédio que a médica passou, um remédio caríssimo, comprei. Aquele remédio me deixou totalmente alucinado. É como se eu tivesse usado uma droga. Eu não conseguia nem dormir à noite. E eu não quis nem tomar mais daquele remédio, porque aquele remédio mexeu assim totalmente com a minha mente, eu não conseguia dormir. Aí eu simplesmente, por volta de umas 3 horas da manhã, mais ou menos isso, eu não conseguia dormir. Aí eu levantei e dobrei os meus joelhos. Eu me lembro como hoje, olha só, eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a fazer o uso da fé. Já que o remédio não resolvia, já que a medicina não me apontava uma solução, eu parti para a fé. E é isso que nós temos que fazer diante das situações difíceis, partir para a fé. Eu dobrei os meus joelhos, 3 horas da manhã, e comecei a falar com Deus. E eu me lembro que eu falei exatamente isso para Deus. Eu falei, Deus, meu Deus, se essa situação que eu estou vivendo, olha só o que eu falei para Deus, se essa situação que eu estou vivendo, ela está te glorificando, então amém, que eu continue assim, já que está te glorificando, se o Senhor se considera glorificado através dessa minha situação que estou vivendo, então que eu continue assim. Mas, se essa minha situação, se este problema não te glorifica, então é a hora e a vez do Senhor mostrar a tua grandeza e que o Senhor é comigo. Aí eu praticamente só me recordo que eu subi para a cama, que eu estava de joelho, e eu simplesmente apaguei, eu desmaiei, eu dormi. Nesse dia eu dormi tanto que eu vim acordar às 2 horas da tarde. 2 horas eu levantei, acordei. Quando eu fui escovar os meus dentes e eu olhei no espelho, o meu rosto estava perfeito. Já não estava mais torto. Não tinha nem sequela, nada, nem sinal. Nem sinal de que tinha ficado torto. E naquele mesmo momento eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus de todo o coração. Mas você veja que Deus ele operou o milagre porque eu parti para tudo ou nada, eu parti para a fé. Quando eu disse para ele, Senhor, se essa situação está glorificando o teu nome, então que continue assim. Mas se não está te glorificando, então mostra a tua grandeza. E Deus mostrou a grandeza. Deus mostrou a grandeza. Não precisei ficar tomando remédios, não precisei tratamentos, nada. Meu rosto, como você pode observar aí, você deve estar me vendo agora, pode ver que meu rosto está perfeito. Não tem sinal nenhum de que ficou torto, né? Nada disso. Então, é isso que eu quero que você entenda. Por maior que seja o seu problema, não importa a extensão, a grandeza do problema. O que importa é você partir para a fé e confiar em Deus. E nós vamos falar com Ele agora. Eu já quero pegar aqui meu copo com água. Quero que você já pegue também o seu, a sua garrafa com água, sua jarra, o seu copo, enfim. Pega aí agora, porque nós vamos fazer essa oração a Deus. Vamos fazer essa oração a Deus. Se o problema, você vai dizer para Deus exatamente o que eu falei. Falar, Deus, se esse problema na minha vida está glorificando o teu nome, então que este problema continue. Está glorificando o teu nome, se você se sentir glorificado. Mas se não está te glorificando, então mostra a tua grandeza.
pode ter certeza que a resposta de Deus vai ser fantástica na sua vida, como foi na minha. Tá certo? Se possível for, feche seus olhos. É momento de oração. Ó meu Deus e meu Rei. Hoje, no momento da oração, nós não vamos nem orar muito. Vamos ser super objetivos. Porque nós vamos manifestar nossa fé. Se essa situação que essa pessoa está vivendo, se este problema que ela está vivendo está glorificando o teu nome, então que assim seja, que continue com esse problema então. Se o Senhor se sente glorificado com este problema que ela vive, então que ela continue vivendo, Senhor. Meu amigo, minha amiga, fala para Deus. Fala para Deus, Senhor, se essa situação que eu estou vivendo, esse problema, se está glorificando o teu nome, então que continue assim. O que importa é que o teu nome seja glorificado. Mas se este problema que estou vivendo, essa situação que estou vivendo, se isso não glorifica o teu nome, então, meu Pai, manifesta a tua grandeza, manifesta o teu poder, para que todos saibam que o Senhor é o Deus do impossível. Ó meu Pai, esta é minha oração, esta é minha fé. E se for a fé dessa pessoa também, assim como eu vi as tuas mãos sobre a minha vida, eu que estava condenado a ficar com meu rosto torto, e hoje o meu rosto é perfeito, porque eu fiz essa oração e o Senhor me atendeu. Que o Senhor atenda cada uma dessas pessoas também que creem. Cada uma dessas pessoas que creem. Em nome de Jesus. Coloca o teu poder nesta água. Esta água que essa pessoa te apresenta agora. Essa pessoa que preparou uma garrafa, uma jarra, um copo com água. Coloca a tua virtude. Coloca o teu poder, meu Pai. Para a glória do teu nome, que esta água seja um santo elemento. Que seja o remédio dos céus. E que os milagres aconteçam para a glória do teu nome. Aí onde você está, se essa água for para o seu uso pessoal, beba da água. Louvado, louvado, exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que este dia, esta casa, esta família, sejam abençoados para a glória e para o louvor do nosso Deus. Em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, faça dessa oração uma receita. Quando eu me vejo diante de uma situação muito difícil, essa é a minha oração. Eu falo para Deus, olha, se esse problema está glorificando o teu nome, então que continue assim. Mas, se não está glorificando o teu nome, então mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é comigo. E Deus sempre tem me honrado. É claro que para você falar assim com Deus, é preciso, é necessário que você realmente tenha uma comunhão,
procure ter uma vida, sabe, de fidelidade a Deus. Não adianta você querer falar assim com Deus se você de repente anda com a vida toda torta. Se você é aquela pessoa que vive uma vida errada com Deus. Não adianta. Só pode fazer essa oração aquela que sabe que tem procurado agradar a Deus. E se você tem feito isso, você pode fazer essa oração. Tá certo? Aproveita agora e já deixa aí o like, fortalecimento do canal. Se as mensagens aqui que nós colocamos todos os dias, as orações, se tem te abençoado, então deixa o like, clica no botão do joinha. Se não tem te abençoado, se não tem servido para nada, então não precisa deixar o like, não faz sentido. Mas eu creio que ninguém vai deixar o like, porque eu creio que todos têm sido abençoados, não é verdade? Quero também que você compartilhe com as pessoas, a não ser que as mensagens que nós colocamos aqui, as orações que nós fazemos aqui, se elas não servem para nada, se essas orações não te ajudam em nada, então não compartilha não perca tempo. Mas se as orações aqui têm te ajudado, têm te fortalecido, se as mensagens de fé têm trazido para você, sabe, força espiritual, então compartilha nos grupos que você participa, usa as suas redes sociais para espalhar, sabe, esse canal. Espalha para todo mundo, convida as pessoas para que elas possam também ter uma experiência com Deus. Tá certo? Eu sou seu amigo Luiz Santos e você está no canal Edificando. Tá bom? Eu quero estar finalizando agora, lembrando que aos sábados nós não vamos ter mais o clamor pelas famílias. Preste atenção, porque nós não vamos mais ter o clamor pelas famílias no sábado, às 21 horas. Mas, veja bem, é às 21 horas que nós não vamos ter. Mas na oração normal que nós costumamos fazer todos os dias, inclusive sábado pela manhã, é nessa oração de sábado da manhã que nós vamos clamar pela família. O clamor que a gente fazia às 9 só vai mudar o horário, a gente vai fazer pela manhã. A partir das 6 da manhã nós vamos fazer o clamor pelas famílias, na mesma fé, na mesma determinação. Inclusive, vamos fazer um propósito muito forte. Eu estou pedindo para as pessoas construírem uma arca e colocarem o nome da família dentro dessa arca. Como assim? Olha só, eu fiz aqui um desenhozinho. Não sei se você consegue ver, visualizar. Não sei se a câmera está focando bem. Olha só, um desenho. Esse desenho é um desenho super simples. Eu não sou desenhista profissional, imagino que você talvez não seja também. Não é, sabe, necessário fazer um desenho belíssimo, não. O que é necessário é usar a fé. Você vai desenhar um desenho de uma arca, num pedaço de papel, e você vai colocar o nome nesse pedaço de papel, vai colocar o nome de todas as pessoas da sua família, até mesmo aquelas que não moram com você, moram de repente em outro estado, moram talvez em outro país, não importa. Vai colocar o nome de todo mundo. Escreve nessa folha, nessa arca. Porque assim como Noé colocou a família dele dentro da arca, e um casal de cada espécie, de cada animal, quando Deus enviou o dilúvio para destruir a terra, a família de Noé, juntamente com ele, foram salvos. Porque Deus deu para ele a direção de fazer a arca. Aquela arca era para a salvação dele e da sua família. Você quer salvar a sua família? Você quer ver a sua família salva? Então, pela fé, faça o desenho da arca. Faz um desenhozinho e escreve o nome de todas as pessoas. Eu, se fosse você, já faria logo o desenho hoje, já começava a escrever hoje. Porque daqui para o sábado, conforme você for lembrando o nome de pessoas da família que você ainda não escreveu, você vai acrescentando. Aí no sábado, nós vamos fazer o clamor pela família
e vamos apresentar essa arca a Deus. É claro, se você não acredita que Deus possa fazer nada através disso, então não faça, não é para você. Mas se você crê que através da fé, e tão somente através da fé, Deus pode fazer um milagre no meio da sua família, então faça o desenho da sua arca. Tá certo? Eu, como creio, eu já fiz aqui a minha. Já coloquei alguns nomes, e conforme eu for lembrando de outros nomes que eu ainda não coloquei, eu vou acrescentando no decorrer dessa semana. Tá certo? Vamos viver essa fé. Eu gostaria que você colocasse nos comentários qual foi a sua experiência através dessa palavra. De repente, o testemunho que eu dei para você a meu respeito. O que Deus falou com você? O que Deus mostrou para você através dessa palavra? Através dessa oração? De repente, essa oração foi algo forte. Porque, para mim, foi algo muito forte. Quando eu falei para Deus que se aquela situação que eu estava vivendo glorificava Ele, que ficasse daquele jeito então, mas se não glorificava, que Ele mostrasse que Ele era Deus na minha vida, Deus ele fez questão de mostrar que Ele era comigo, Ele restaurou a minha saúde. Vamos viver a fé, Deus se agrada disso. Faça uso dos comentários, coloque lá os comentários porque eu quero ler, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.